ministrar a palavra. Então, abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, no capítulo de número 85. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre a necessidade de um reavivamento. Sobre a necessidade de um reavivamento. Salmo 85, verso de número 6, diz o seguinte: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Novamente, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Agora Salmo 80. Salmo 80 diz o seguinte, vamos ler o verso 7, 8 e 14. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende-nos dos céus e vem e visita esta vinha. Vem e visita esta vinha. Querido, eu quero que você entenda que o avivamento na igreja depende dos corações sedentos. O avivamento vai vir à medida da sede que você tem, à medida do anseio que você tem. Isso depende, é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele está aonde há sede, aonde há uma busca, aí há uma unidade. Você está entendendo? É obra do Espírito Santo, é Ele que nos aviva, é Ele que derrama sobre nós, porém é resultado de uma sede, de uma entrega e de uma busca da minha parte, porque existem certas situações, certos estilos de vida que são incompatíveis com o que o Espírito Santo quer fazer. Então o resultado da minha busca vai gerar esse derramar do Espírito na minha vida. Nós somos surpreendidos semanas após semanas por pessoas se rendendo aos pés de Jesus, por pessoas se decidindo por caminhar com Jesus, levantando as suas mãos, se convertendo, entregando a sua vida. E é lindo quando alguém entrega a vida para Jesus a primeira vez, não é verdade? Você lembra quando você entregou a sua vida para Jesus pela primeira vez? Quantos aqui lembram? Você lembra quem você era, até o dia que você recebeu uma palavra, essa palavra gerou vida em você, gerou esperança em você, e você decidiu, é isso que eu quero para a minha vida, e você levantou as suas mãos e disse, eu quero caminhar com esse Deus, e a sua vida foi completamente transformada. Você que estava sem esperança, você que estava sem alegria, de repente você ouve a palavra, e isso gerou uma nova vida em você. Esses encontros são maravilhosos. Esse encontro genuíno, esse encontro de maneira de primeira vez, o encontro do primeiro amor, isso é algo que marca a nossa vida, e nós somos sempre surpreendidos pelos testemunhos que acontecem, os rostos molhados, os choros, sabe, um clamor, uma vida que é totalmente transformada, os lábios quando estão trêmulos ali pelo quebrantamento, aquele clamor que está contido, e de repente você ouve a palavra e consegue colocar para fora aquilo que estava dentro de você. Isso é conversão, isso é quando uma pessoa tem um encontro com Deus, e ela sente que ela é amada, que ela é querida, que Deus não desistiu dela. Isso é maravilhoso. Mas eu quero, nessa manhã, eu vou ser breve, porque nós temos a ceia ainda, eu quero colocar algumas perguntas para você. Quando foi a última vez que você se quebrantou como um novo convertido? Quando foi a última vez que você se derramou, que você confessou os seus pecados, como um novo convertido faz?
Quando foi a última vez que você sentiu aquela presença de Deus na sua vida e um desejo por mudança e você falou: Senhor, eu quero te aceitar novamente? Porque Jesus a gente aceita todo dia, conversão a gente se converte todo dia. Quando foi a última vez que você se quebrantou diante dele? Sabe? Meu Deus, quando foi a última vez que você se juntou a um novo convertido para clamar pela mesma coisa? A gente tem que atentar para isso, porque às vezes a nossa maturidade ou o nosso tempo de casa nos torna indiferentes a Deus. Porque eu tenho 20 anos de igreja, porque eu tenho 30 anos de igreja, às vezes eu tenho tanto tempo de casa, mas não tenho mais nenhum ardor. Eu tenho tanto tempo de casa, mas eu não tenho mais nada que queime dentro de mim. Eu virei um religioso, e não há diferença da gente para nenhum qualquer outro religioso de qualquer religião. Viramos religiosos. Você não foi chamado para ser um religioso, você foi chamado para ser uma tocha acesa. Você foi chamado para ser uma chama. Tem que ter algo queimando em você. Então, quando foi a última vez, nós temos que tomar cuidado para não sermos dominados pela indiferença. A indiferença é o tanto faz como o tanto fez. Se eu sentir a presença, amém. Se eu não sentir, tudo bem. Se Deus falou comigo, falou. Se não, tudo bem. Eu me torno indiferente às coisas de Deus. E Deus quer te livrar dessa indiferença. Quer te libertar dessa indiferença gospel. Dessa indiferença espiritual, sabe? Se a gente não tiver cuidado, a gente pode cair no pecado da familiaridade. O que é espiritual, o que é sobrenatural, se tornou familiar para mim. E quando a coisa se torna familiar demais, ela perde um pouco o sentido, ela perde um pouco a importância. Você trata como qualquer coisa. Não! Eu não posso me tornar familiar ao sacrifício da cruz. Foi um milagre tremendo. Foi porque houve um sangue derramado, que a gente está aqui nessa manhã e outras igrejas estão repletas nessa hora, adorando ao mesmo Deus, porque houve um sangue derramado. Eu não posso me tornar indiferente a isso. O sangue de Jesus foi algo precioso demais que foi derramado para eu ficar em rixinha com o irmão, para eu ficar em fofoquinhas com o irmão, para eu ficar disputando dentro de igreja um cargo com o irmão. O sangue de Jesus foi precioso demais para isso. Eu não posso virar um burocrata religioso, um ativista religioso. O sangue de Jesus não foi para isso. O sangue de Jesus não foi derramado para ter um cargo ou para ser um líder. Foi derramado para ser a imagem e semelhança do Filho dele. Deus não está à procura de líderes, Deus está à procura de servos, Deus está à procura de tochas acesas. Deus não faz líderes, Deus faz servos. Depois os transforma em líderes. Todo líder na Bíblia foi servo de alguém. Todo líder na Bíblia, ele não tinha título, ele estava servindo. Aí passa um profeta e chama. Me chama lá, entendi, é Deus, eu vou. Josué serviu Moisés, Davi serviu Saul, Eliseu serviu Elias. Todos foram servos. E todos receberam um chamado sem nenhuma proposta. Hoje você chama alguém e fala: qual é a proposta? Mas deu uma ligação esses dias. A pessoa: eu queria caminhar com você, eu estou tendo algumas propostas, eu tenho que na agência de emprego. Estou distribuindo títulos aqui. Qual é a proposta? Não, a proposta é servir a Deus, meu irmão. Entende? Esses homens foram chamados. Eliseu, ele estava no campo cuidando dos seus negócios. A família dele era uma família bem de vida, tinham máquinas de cuidar de terra, tinham bois. Quem tinha isso naquela época, que há 3, 4 mil anos atrás, era bem de vida. Ele estava cuidando dos negócios da família quando Elias passou por ele e só jogou a capa. Ele entendeu o chamado, ele queimou as máquinas que ele trabalhava. Sabe por que ele queimou? Para não deixar um plano B. Tem gente que quer seguir a Deus, quer seguir o chamado, tem que deixar um plano B. Se não der certo essa parada de chamado, eu volto para a minha vida antiga. Quem entende o chamado sabe que não vai voltar para trás. Eliseu vai. Ele pega os dois e fala: faz uma churrascada para a galera e eu vou queimar essas máquinas para não ser tentado a voltar. Só que Elias disse para ele: vem, eu vou
vou fazer de você o líder ultra mega power das galáxias. Você vai ser o meu segundo, o meu terceiro, e vai vir sobre você. Ele só falou: meu irmão, vem. Jesus também chegou e falou: para você, eu não posso prometer segurança, eu não tenho aonde dormir, cada dia eu estou num lugar diferente. Então não vem me seguir achando que você vai ter estabilidade. O chamado não traz estabilidade. O chamado não vai trazer a segurança que você tanto almeja. Eu sei que é o seguinte: aquele que me chamou é fiel. Eu sei disso. Faltar não falta. Você está aqui hoje porque ele faltou. Amém? Não, você está aqui hoje porque teve. Como a gente está aqui hoje? Eu vou conseguir explicar? Não vou explicar. Eu sei que é Deus. O problema é que a indiferença causa essa frieza na gente. A indiferença, ela mata o nosso sentido, a nossa razão e o nosso porquê. Eu acho que eu falei isso aqui há pouco tempo, lá no hotel. Às vezes nós sabemos o como, mas perdemos o porquê. Eu sei como eu faço, mas eu perdi o porquê eu faço. Tem gente que está trabalhando só no como, mas perdeu o porquê. Que a indiferença causa isso. Quando eu me torno familiar demais, quando o milagre passa a ser algo normal. O povo que foi liberto do Egito, milagre para eles era causa. Tem gente que acha que se viveu milagre, ele é tudo que ele precisa para ficar firme em Deus. Querido, eu vou te falar, Deus, o teu milagre te faz desviar. Não se escandaliza. Porque se milagre fosse suficiente para prender alguém para andar com Deus, o povo do Egito não tinha murmurado nunca. Alguém que viu o mar abrir, alguém que viu o pãozinho cair do céu e carnezinha cair do céu, e as roupas não se gastarem, e as sandálias sendo preservadas andando por anos ali, ver água sair da rocha. Que mais milagre tem isso? Tu tocar nessa pilastra e vão jorrar uma água para você. E tem gente que fala: não, se o Senhor me der o emprego dos meus sonhos, se o Senhor abrir a porta que eu quero, se o Senhor, olha só, Deus não tem obrigação com isso, o maior milagre ele já fez. Ao que vem depois disso é pela graça, pela misericórdia e pela misericórdia. E o povo, o milagre não foi suficiente, os milagres que eles viveram não foram suficientes para manter uma vida de fidelidade com Deus. A Bíblia vai dizer que a maioria deles morreram espalhados no deserto, sem entrar na promessa, e viviam o milagre todo dia. Mas a familiaridade com o milagre pode causar indiferença. Então a gente tem que tomar cuidado. Você quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Verso 1, verso 2, diz assim: assim vieram os homens de Kiriat Jearim e tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab, ou de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2: a arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel clamava. Algumas versões vai dizer buscava, outras versões vai dizer suspirava pelo Senhor. Agora, 1 Crônicas capítulo 13. Crônicas, capítulo 13, verso 14, diz o seguinte: assim a arca
ficou na casa, ficou a arca de Deus, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou Obed-edom e tudo o que ele tinha. Numa casa, ela ficou 20 anos. E a Bíblia não faz comentário nenhum. Mas aqui em 1 Crônicas 13, diz que ela ficou na casa de Obed-edom apenas 3 meses. E tudo o que ele tinha prosperou. O texto daqui de 1 Crônicas fala do retorno da arca para a cidade de Davi. Falando com o Léo. Léo veio perguntar qual foi a primeira mensagem que você pregou na sua vida. Eu falei, foi 1 Crônicas capítulo 13. Então tem um trechinho aqui. Davi tinha acabado de assumir o trono. E ele se importou com aquilo que era fundamental. Davi não abria mão da presença de Deus. Mas não é suficiente eu não abrir mão da presença de Deus. Eu preciso preparar o ambiente correto para a presença de Deus. Eu preciso preparar um ambiente para onde ele possa estar, onde ele se sinta à vontade. Só que Davi, empolgado, mandou fazer carro de boi. A arca não era para ser carregada em carro de boi. De acordo com a palavra, a arca era para ser carregada pelos sacerdotes, pelos levitas, no ombro. Davi não sabia, tinha esquecido dessa parte. Ele manda construir um carro zero, um carro de boi, para botar a arca. Uzá e Aiô, diz esse trecho, guiavam os carros de boi. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab também. No meio do caminho, chegando a Eira de Quidom, Eira é o que significa lugar de separação, era onde o joio era separado do trigo. Quidom significa aquele que atravessa com uma lança, isso é, morte. Deus deixou a coisa acontecer, eles fazendo da maneira deles até certo ponto. Chegou num lugar de morte e separação. Deus falou, aqui eu vou distinguir quem é meu e quem não é. Tinha um quebra-mola no meio do caminho, e eles não contavam com isso. Os carros de boi tropeçaram. Uzá estende a mão para segurar a arca e ele morre fulminado. Ele cai morto. Ele recebe um choque e morre na hora. O nome Abinadab significa pai da liberalidade, ou pai liberal. A gente vive numa época liberal, não é verdade? Está tudo liberado, pode tudo, cada um faz o que quer, porque estamos no século 21, os tempos mudaram. Então, liberal. E por causa da liberalidade de um pai, um filho morreu. E a Bíblia não fala de nada, de prosperidade, de nada aconteceu na casa de Abinadab. Quando acontece isso, Davi teme o Senhor, fica desesperado, e ele chega e fala, olha só, bota essa arca, envia a arca para a casa de Obed-edom. O nome Obed-edom significa servo do vermelho. Obed-edom, ele era um porteiro da casa de Deus. Era um porteiro do templo. Bom dia, gente, seja bem-vindo, que bom que você veio. Pode entrar, irmão. Às vezes a gente não dá, né? Ah, irmão, é um porteiro. Mas ele conhecia a presença. Então, quando a presença chega, ele só falou, pode entrar, fique à vontade. Porque para ele, relacionamento com Deus não havia se tornado algo diferente. Não caiu na familiaridade. Eu conheço Deus, mas é sempre uma surpresa quando eu estou com Ele. É sempre algo novo quando eu estou com Ele. Em 3 meses, tudo
que ele tinha prosperou. Porque a conversão ela era diária, era algo novo todos os dias, querido. O problema é que às vezes nós temos assentos cheios de corações apagados, igreja cheia, mas o altar vazio, sabe? Igreja cheia, mas não há unção. Quando o ardor de um novo convertido começa a arder também no crente de muito tempo, alguma coisa vai acontecer. Sabe, a gente tem que redescobrir isso. Quando a maioria da nossa congregação se torna apenas espectadores e a minoria são adoradores, a gente precisa de um reavivamento. Quando a maioria só vem assistir culto e uma minoria vem adorar, a gente precisa de um reavivamento. Porque você não tem chamado para ser espectador, você não tem chamado para vir assistir culto, você tem chamado para adorar a Deus. Então, de uma vez por todas, coloque na sua cabeça: não venha para a igreja assistir culto, porque culto não se assiste. Se filme se assiste, peça se assiste, culto se oferece em unidade, em comunhão. Não tem esse negócio de ministério de adoração. Ministério de adoração é para toda a igreja, porque Deus procura adoradores. Deus não procura pastores, missionários, músicos, artistas, não. Ele procura adoradores. Então, não tem esse negócio. Se você serve a Ele, você faz parte do ministério de adoração. A igreja precisa redescobrir isso. Tire a plaquinha, rasgue o teu ingresso de espectador com o númerozinho marcado no seu assento, porque você não é espectador nesse lugar. Vou assistir o culto, não, vou prestar culto, eu vou adorar em comunhão com meus irmãos, porque existem bênçãos que só são derramadas quando a igreja está junto. A bênção da comunhão é diferente da bênção individual. Existem bênçãos que só vão que acontecem quando você está sozinho no seu quarto buscando a Deus. Mas existem unções que só são derramadas quando a igreja está junta. Ó, que bom, suave é, que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e vai até as suas vestes. Ali o Senhor ordena a vida e a paz para sempre. Quando a igreja está unida, você entende isso? A importância da unidade de estar com você, vida com seus olhos, você não é um espectador. Fala para você não é a plateia. Não é a plateia. Eu não sou entretenimento. Estou aqui fazendo para você, fazendo você tirar o pé no chão, Não sou animador da vitória. Hoje eu estou aqui, amanhã você está aqui. E eu quero que você esteja aqui. Amém, queridos? Então entenda isso. Você não é espectador, sabe? Evangelismo é vital, é fundamental. Mas ele precisa estar acoplado com avivamento. Uma igreja que prospera é uma igreja que tem sempre o coração do povo convertido. A igreja que cresce é a igreja que anda em unidade com o coração do novo convertido e o avivamento daquele que já conhece a Deus. E aí se junta, meu irmão, ninguém segura. Isso é uma igreja que cresce. Isso é uma igreja que prospera. Não é uma igreja, querido. Prosperidade está além de números, tem a ver com vida. Prosperidade em Deus tem a ver com conhecer o poder de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Meu Deus. Novo convertido. A gente precisa entender que você vê quando um novo convertido ele reconhece a necessidade da graça, isso entra na vida dele
em uma relação salvadora com Cristo, quando ele entende o amor de Deus, quando ele entende que a graça que foi oferecida para ele, isso é evangelismo. Mas quando eu já sirvo a Deus e ainda assim eu continuo reconhecendo a mesma graça e o mesmo valor todos os dias, isso é avivamento. Você me entendeu? Quando eu me converti hoje, entendo, tenho a consciência dos meus pecados e que, independente das minhas fraquezas, Deus me aceitou, Ele apaga o meu passado, Ele dá uma esperança de uma nova vida. Isso é conversão, é o evangelismo, é o resultado do evangelismo na minha vida. Mas quando eu ainda já tenho 15 anos de igreja e continuo todos os dias, Senhor, obrigado, porque eu não merecia, mas a tua graça me alcançou. Isso é avivamento! Isso é avivamento quando você já tem 45 anos de igreja e todo dia você acorda e fala: meu Deus, eu não merecia, mas Ele me alcançou, mas a graça dele me alcançou, e eu reconheço isso. Isso é avivamento. Aleluia. Você pode agradecer a Ele. Vou te dar 30 segundos para levantar essa mão. Agradecer a Ele. Aviva-me, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. É isso que nós temos que fazer. Aleluia. Isso depende de nós. Esse derramar depende de nós. Depende de nós. Nós temos que combinar o zelo do novo convertido com a maturidade do santo. Ninguém segura. Combinar o zelo do novo convertido com a maturidade. Maturidade é não perder o fogo. Maturidade é não perder a inocência. Às vezes a nossa maturidade nos torna chatos. Mas é possível ser maduro na fé sem perder a inocência. É possível ser maduro, mas continuar apaixonado, continuar com a chama ardendo, sabe? Continuar querendo conhecer mais e mais a Deus. É isso que nós temos que fazer. Quando isso acontece, meu irmão, ninguém segura. O céu se abre, o milagre vem, a provisão vem, a cura vem. Pega a tua experiência, tudo aquilo que você viveu, coloca um pouquinho de lado e fala: Senhor, eu sou a sua criança. Eu costumo dizer que Deus está carente de filhos, Deus não está carente de pastores. Deus não está carente de pastores, nem de ministros de louvor, nem de missionários, nem de profetas. Deus está com saudade de filhos. É disso que Ele está com saudade. De filhos. Sabe? Reavivamento depende do coração dos santos. Começa com você. E começa comigo. Deus quer reavivar a obra dele em nós. Agora, interessante que no Salmo 80, que eu li ali no verso 14, como o salmista vai dizer: visita esta vinha. Quem é a vinha ali? É o povo de Israel. Ele fala: trouxeste de uma vinha do Egito. A vinha do povo de Israel. E Deus a livrou dos inimigos. Deus plantou essa vinha. E Deus colocou uma cerca ao redor deles. Mas se a cerca não é preservada, uma cerca, ela pode arrebentar um pedaço da lã. Ela pode cair um pedaço do muro. Eu quero que você entenda. Cercas precisam de manutenção. Assim como a nossa vida precisa de manutenção. Ele vai dizer: visita, levanta as nossas saídas, mas as cercas foram derrubadas. E todo mundo que passa do lado de fora rouba os nossos frutos. Os javalis selvagens estão invadindo o nosso terreno
e comendo os nossos brotos, porque as nossas cercas foram derrubadas. Aí ele faz o pedido: ó Senhor, visita essa vinha de novo. Visita essa vinha de novo. Eu quero encorajar você, não sei qual parte da tua vida que está com a cerca derrubada. Eu não sei aonde que houve uma brecha, eu não sei em que pedaço que a cerca soltou, que o fio soltou. Eu não sei por onde entraram alguns javalis na sua vida, que tentaram causar uma destruição, roubou, comeu coisas preciosas suas. Você foi roubado naquilo que você produzia, você foi roubado na sua fé, você foi roubado na sua alegria, porque não houve uma vigia, você não vigiou, aconteceu. Eu não estou aqui para jogar culpa em cima de você, eu estou aqui para dizer que tem jeito, eu estou aqui, mas que parte disso depende de você. E assim como o salmista clamou: ó Deus, visita essa vinha de novo. É o clamor que nós temos que fazer: Deus, visita a nossa vinha de novo, volte-se para nós. Visita essa vinha de novo. E no Salmo 85 ele fala: não vai o Senhor nos vivificar novamente, para que a gente possa se alegrar em Ti? A alegria plena só tem quando eu estou vivo nele. Reavivar é fazer viver novamente. Reavivar é pegar o que estava morto, é soprar vida novamente. Sabe? Esse tem que ser o nosso clamor. Deus, visita a nossa vida de novo. Eu quero orar com vocês. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora, desta manhã, pastora Fernanda. Mas antes, eu quero orar com você.